Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero nesse instante deixar o meu abraço, o meu carinho a você que tem assistido e ouvido os meus vídeos através do meu canal. Você é muito bem-vindo ao meu canal. Pois bem, estamos tratando sobre a vida de Jesus, desde o nascimento, até a sua morte. Já trouxemos 3 estudos, agora estaremos partindo para o 4º estudo, que é os primeiros discípulos escolhidos por Jesus. Tem como texto Mateus capítulo 4, versículo 19, que diz: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, eram homens que viviam pescando. Depois nós vamos citar o nome deles. Eram homens simples, que moravam em uma aldeia e que viviam da pesca. Eles pescavam e vendiam os peixes, e com aquele dinheiro do peixe eles compravam todo o alimento necessário para o seu lar. O Senhor chegou até eles e os chamaram para que o seguiram, para serem, em vez de pescadores de peixes, agora serem pescadores de homens, pescadores de almas. O chamado de Jesus e a afirmação de que a seara é grande e os ceifeiros são poucos continua atuais. Hoje nós temos ainda poucos obreiros na seara do Senhor. O Senhor continua preocupado, com a pregação da palavra de Deus e com a salvação de almas. E o Senhor, Ele nos usa para pregar a sua palavra, para evangelizar, para proclamar as boas novas, para que o reino de Deus seja povoado, para que o nome do Senhor Deus seja ainda mais conhecido e pessoas se salvem, Então, o nosso tema hoje é os primeiros discípulos escolhidos por Jesus. Vamos ler o tema de Mateus, o texto de Mateus, capítulo 4, do 18 ao 25. E vamos descobrir quem foi os primeiros apóstolos a ser chamado, os primeiros discípulos a ser chamados por Jesus. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Siga-me, e eu os farei pescadores de homem. Então, uma coisa realmente interessante, Jesus, com seu poder sobrenatural, fitou os olhos naqueles homens e percebeu que eles seriam discípulos até o final, que eles não desistiriam. Hoje nós muitas vezes não temos a mesma concepção, porque nós não somos Deus, nós somos seres humanos, amém? Nós vivemos pela misericórdia do Senhor, e Ele é quem nos dá, mas pela misericórdia Ele nos dá o que? Os dons, que são os dons de discernimento, para que possamos estar vendo dentro da obra de Deus quem é capacitado para estar à frente dos trabalhos. Quem pode ser discípulo realmente de Jesus? Quem pode ser apóstolo realmente de Jesus? Para Jesus era bem mais fácil, porque Jesus é Deus. Então Jesus sabia quem permaneceria e quem não permaneceria. Amém? No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando suas redes. E Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, os seguiram. Amém? Então aí está. Os primeiros foram Simão Pedro, André
Zebedeu, amém, Tiago. Esses foram os primeiros discípulos a ser chamados por Jesus, amém? Então, eles obedeceram ao chamado de Deus, né? E com certeza absoluta, ainda hoje existe, né? Ainda existe alguns chamados de Deus aos seus servos, né? Muitos obedecem, outros não obedecem, outros demoram para obedecer, outros obedecem, uns obedecem na mocidade, outros obedecem na meia-idade e outros obedecem já no final da vida, né? Mas esses que Jesus chamaram obedeceram automaticamente, ou seja, fizeram uma boa escolha, né? A obedecer o Mestre Jesus. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre eles se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidão os seguiam, vindo da Galileia, Decápolis, que era onde tinha as 10 cidades, por isso esse município chamava de Decápolis, Jerusalém, Judeia e da outra região do outro lado do Jordão. Então veja, aí estão os primeiros discípulos ou primeiros apóstolos que o Senhor chamou, né, no início da sua obra, no início da sua caminhada, após ele ter sido batizado. Qual os objetivos que nós temos para apresentar a você sobre esse estudo sobre os primeiros discípulos escolhidos por Jesus? A primeira é mostrar como se deu o chamado dos primeiros discípulos, amém? Os primeiros chamados, nós vimos aí, logo no início, Deus, Jesus Cristo, ele chama pessoas simples, ele não chamou pessoas ricas, logo no início. Jesus chamou pessoas simples, pescadores, né? Pessoas humildes, pessoas semi-analfabetas. Jesus chamou, Jesus não estava preocupado com sua posição social, Jesus estava preocupado com o seu interior, com o seu coração, com as suas motivações, né? Com a sua disposição de fazer a sua obra. Até hoje Jesus quer que nós tenhamos essas mesmas qualidades: afinco no trabalho, disposição, responsabilidade, pontualidade, sabedoria do alto. Isso é necessário a um discípulo do Senhor. Em segundo lugar, o Senhor queria apresentar aos discípulos como estratégia de crescimento, amém? Ou seja, Jesus quisesse fazer a obra sozinho, ele podia fazer, porque ele é Deus, mas Jesus, ele quis fazer o quê? Trazer uma unidade. Então ele escolheu 12 apóstolos, escolheu 72 discípulos, e depois dos 72 ele escolheu 12. Trabalhou. Ele escolheu 12 apóstolos entre os 72, amém? E por quê? Porque o crescimento não vem através de uma só pessoa, não tem como vir. Uma pessoa não pode trabalhar sozinha. No caso de Jesus, ele até poderia, porque ele é Deus, mas só que ele se despiu da sua realeza. Ele deixou de ser Deus e se colocou no lugar de servo, entendeu? Como humildade. Então ele queria o quê? Uma unidade, um grupo. Nós temos que trabalhar em grupo. Era isso que o Senhor Jesus queria explicar com isso. Esses 12 apóstolos, para trabalhar com ele, significa um grupo, uma unidade. Você entendeu? É viver em união. É a corda de duas dobras. Ela funciona mais do que a de uma dobra só. Você está entendendo?
Então a igreja do Senhor também tem que ser assim, o corpo de Cristo. Ela tem que trabalhar unida, um com o outro. Não adianta você fechar a cara para o seu irmão. Não adianta você viver desaprovando o seu irmão. Não adianta você criticar o seu irmão. Ore por ele. Se ele está fraco em alguma parte, então ore. Mas tenha amor no coração. Deixe o amor transbordar na sua vida, assim como Jesus Cristo fez em sua obra. Jesus Cristo era um homem humilde, tinha amor transbordante, né? E isso que fez com que os apóstolos se apegassem a ele como líder. O maior líder que o mundo já conheceu foi Jesus Cristo. Pois bem, em terceiro lugar, ele queria discutir a eficácia do ensino do mestre. O que é isso? Discutir a eficácia. Eficácia é quando uma coisa dá certo. Para ela dar certo, para ela ter eficácia, para ela ser forte, para ela se desenvolver, para ela crescer, é preciso que seja feito de forma correta. E Jesus, como o maior pregador que o mundo já conheceu, ele treinou os apóstolos na íntegra, amém? Ali face a face, tete a tete, né? Entendeu? E os apóstolos aprenderam com Jesus, o maior teólogo que o mundo já conheceu. Porque Jesus precisaria morrer na cruz para nos salvar e subir aos céus, subir assento aos céus, né? E deixar os apóstolos preparados para continuar a obra. Então o que ele fez? Ele deu um ensino a eles que tornou eficaz a ponto de existir uma igreja chamada Igreja Primitiva, que foi a igreja administrada pelos apóstolos, que até hoje nunca existiu uma igreja igual à Igreja Primitiva. Foi uma igreja quase perfeita. Não foi perfeita, como eu sempre digo, porque eram seres humanos, mas ela foi quase perfeita. Então aí está os 12, aí está os primeiros, esses são os primeiros, né? São 5, né? Os primeiros chamados por Deus, por Jesus Cristo, para fazer a obra junto com ele, né? Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André, e depois Zebedeu, Tiago, amém? Zebedeu e Tiago. E aí, gradativamente, ele foi chamando, até chegar em Judas, né? Nós não poderíamos deixar de falar de Judas, que foi o traidor. Mas, mesmo Jesus Cristo, na sua onisciência, sabendo que Judas seria traidor, ele deu uma oportunidade, ele deu uma chance a ele. Ele não se arrependeu porque não quis. Jesus Cristo não rejeitou Judas de forma nenhuma, muito pelo contrário. Jesus Cristo deu uma chance para que ele se regenerasse, para que ele mudasse. Mas infelizmente ele não mudou. A Bíblia diz que ele colocava a mão na sacola do dinheiro, das ofertas que os apóstolos recebiam para sobreviver. Porque Jesus não cobrava para pregar o Evangelho. Vivia de doações que as pessoas davam para eles se alimentar, para eles sobreviver, né? E continuar a fazer a obra do Senhor. Pois bem, para nós encerrarmos esta parte dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus, vamos ler o texto de Mateus 4, do 18 ao 25, que diz: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, o seguiram. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades
e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que cometia de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então, logo no início, no começo, Jesus começa a se tornar conhecido pelas suas curas, milagres, prodígio, multiplicação de pães. Ainda outros foram apóstolos e discípulos de Jesus, como por exemplo, Mateus, cobrador de impostos, né? Tiago, seu irmão, e muitos outros, né? Foram 72 que ele enviou, a missão dos 70, Lucas capítulo 10, né? Ele envia 72 para pregar e reúne uma multidão de mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. É onde ele multiplica os pães e os peixes e mata a fome de mais de 5.000 pessoas. Amém? Então Jesus, ele foi o maior líder que o mundo já conheceu. Amém? Que Deus os abençoe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e ativar o sininho, para que possamos estar enviando a você as nossas notificações. Que Deus os abençoe.